Então, certo, nós estamos, todas as terças, né, essas últimas terças, nós estamos estudando sobre quem é Jesus, né? Eu trouxe essa latinha aqui e a gente está estudando sobre quem é Jesus de acordo com as autodeclarações que o próprio Jesus fez, né? Então a gente começou com a primeira, né? Todas essas declarações, elas estão no Evangelho de João. A primeira, que a gente já estudou, Jesus fala: eu sou o pão da vida, né? E quando ele fala isso, ele quer nos dizer que é a nossa necessidade básica, né? Que nós precisamos, assim como o nosso corpo precisa do alimento físico, a nossa alma precisa dele. Ele é aquele que nos completa, que nos satisfaz. Ele é a nossa necessidade básica e mais urgente, a nossa necessidade essencial, né? E a gente se aprofundou um pouquinho mais, né, quando a gente estudou sobre essa declaração: eu sou o pão da vida, mas a gente está só recapitulando. E depois, na semana passada, a gente refletiu aqui sobre o segundo eu sou de Jesus, no Evangelho de João. Quem lembra? Eu sou a luz do mundo, né? E o que é que Jesus quis nos dizer quando ele fez essa declaração? Eu sou a luz do mundo. Na verdade, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, né? E aí a gente aprendeu que ele é aquele que nos tira das trevas, do pecado, né? Ele é aquele que nos resgata do império das trevas. A gente até leu o versículo lá de Colossenses, que nos transporta para o reino de luz, né? Quando Jesus, ele vem nas nossas vidas, ele nos vem para iluminar o nosso caminho, né? Nós saímos das trevas e passamos a trilhar um caminho de luz. Isso a gente aprendeu na semana passada. Mas hoje nós vamos para o terceiro, né? Eu sou de Jesus, no Evangelho de João, quando ele fala que ele é a porta das ovelhas. Por isso que aqui tem uma portinha e tem as ovelhinhas aqui. Quem pode ler o versículo? Em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. Pronto, então vamos pensar um pouquinho nessa declaração de Jesus, né? Eu sou a porta das ovelhas, né? Depois ele diz: eu sou a porta. O que é que a porta nos lembra? O que é que a porta significa? Esse termo porta, né? A gente está aqui vendo uma porta, né? Para a gente entrar aqui, a gente teve que passar por ela, né? Então a porta é algo que nos dá acesso a algum lugar, não é isso? Algo que nos dá acesso a alguma pessoa ou algum lugar, né? Então, quando a gente vê Jesus, ele se autodeclarando como a porta, né? A gente entende que ele é o acesso. Em Jesus nós temos acesso. Acesso aonde? A quê? A quem? Né? Em Jesus, através de Jesus, nós temos acesso a Deus, ao Pai, né? Quer dizer que sem Jesus nós não temos esse acesso? Não, né? Como nós vimos até na semana passada, né? Depois que o pecado entrou no mundo, ele trouxe as trevas, ele afastou o homem de Deus. Então o homem está separado de Deus. Ele precisa de uma porta para ir até Deus. E qual é essa porta? Jesus é essa porta. Ele é essa via de acesso. Ele diz, né, a gente vai ver mais para frente, né, eu sou o caminho, né? Então Jesus, ele é a via de acesso a Deus. Em Jesus nós podemos ter acesso direto a Deus. Por isso que nós podemos falar com Deus, sabendo que ele nos ouve, né? Nós podemos ir a Deus, mesmo nós sendo pecadores. Nós podemos ir a Deus, porque nós temos
uma porta que nos leva a Deus. Quando nós passamos pela porta, nós temos esse acesso a Deus. Mas é interessante que, aliás, antes de eu falar o que eu ia falar sobre a porta, né? Jesus é a porta. Eu queria só ler um versículo lá de 1 Timóteo 2,5 que diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E aí a gente entende que Jesus, ele não diz que eu sou uma porta, né? Não faz diferença eu dizer, se Jesus dissesse eu sou uma porta, né? Ele não diz, ele diz o quê? Eu sou a porta. O que é que isso quer dizer? Por que esse a porta faz toda a diferença? Só tem ele, né? E aí esse versículo que eu li diz exatamente isso. Só há um mediador entre Deus e os homens. Não existem outras portas. Só existe uma porta. E essa porta é Jesus, né? Ele é a única porta. Eu trouxe até aqui uma figurinha, a gente usa para as crianças, mas que é bem interessante, né? A gente vê aqui várias escadas, mas nenhuma delas chega até Deus, né? Será que a porta ou a escada, né? Aqui está representado pela escada, mas no nosso caso a gente está estudando a porta, então eu vou falar a porta, né? Será que a porta das boas obras nos leva até Deus? Não, a gente pode fazer boas obras, né? A Marilene estava compartilhando coisas maravilhosas que ela tem feito, né? Ajudado pessoas. Isso é muito louvável, a gente deve fazer sempre que possível, né? Mas por mais que a gente faça todas as boas obras, isso não nos leva a Deus, né? Essa porta, ela não nos leva a Deus. A religião, será que nos leva a Deus? A religião é o homem querendo ir até Deus, né? Mas ele não consegue. Na verdade, Deus, o cristianismo é Deus entrando, vindo até os homens, né? Enviando seu filho para vir até nós. A igreja, será que a igreja, essa porta, nos leva a Deus? Não, é bom ir até a igreja, né? É bom para aprender sobre Deus, é importante, mas só existe uma porta, é essa daqui, né? Que Jesus diz, né? É Ele próprio, né? É o próprio Jesus, né? Todas as outras portas são ineficazes. Mas conhecer a porta faz a diferença. A gente está aqui e aí a gente quer passar para o outro lado e a gente fica olhando para a porta, a gente vê, avalia a porta. Isso faz a diferença? Não, não é? A gente tem que passar pela porta, não é? Se a gente estiver perto da porta, eu estou bem perto, a Ivone está ali, bem quase na porta, né? Isso faz a diferença? Não. O que é que eu estou querendo dizer? Conhecer Jesus é muito bom, não é? A gente está aqui para conhecer mais sobre Ele, né? Tá perto, né? Tá perto, conhecer, saber como Ele é muito bom. Mas Jesus, Ele diz que a gente tem que passar pela porta. Se alguém entrar por mim, e o que é que significa entrar por Jesus? É uma experiência, é o que a gente sempre fala aqui no Evangelho de João, várias passagens, Jesus está querendo nos dizer isso, né? Lá em João 3,3, Jesus diz, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É necessário uma experiência de passar pela porta, não é só conhecer a porta, saber como ela é, ouvir falar da porta, estar perto da porta, não, tem que ter uma experiência de passar pela porta, né? De sair das trevas, ir para a luz, como a gente viu no estudo passado, né? De se alimentar do pão da vida, né? Então o cristianismo não é teórico, o cristianismo é prático, é experiência, porque Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo e ele quer que a gente se relacione com ele. O cristianismo é um relacionamento, né? Não é um conhecimento simplesmente, mas é um relacionamento. Por isso que Jesus diz, quem entrar por mim será salvo. É necessário entrar pela porta. Mas a porta, além de uma via de acesso, tem outro significado, né? Quando a gente fala assim, existem muitas portas abertas, né?
Uma porta se me abriu, né? Tem um sentido de quê? De oportunidade, né? Uma oportunidade. Não tem esse sentido? Uma porta foi aberta para Marilene, né? Sentido de que ela teve uma grande oportunidade. E que oportunidade a gente tem quando a gente passa pela porta? Jesus fala aí no versículo: se alguém entrar por mim, o que é que Jesus diz? Salvar-se-á, né? Será salvo, exatamente. Se alguém entrar por mim, será salvo. Será que tem oportunidade melhor no mundo? Eu estava conversando com o Rafa agora, né? Falando sobre essas coisas, sobre Deus, né? Porque a gente pensa em tanta coisa nessa vida, né? A gente pensa em trabalhar, em ganhar dinheiro, em passear, em viajar, em estar com a nossa família, coisas boas, né? Não estou falando que essas coisas não são boas e a gente tem que pensar mesmo. Mas muitas vezes a gente esquece o principal, né? A gente esquece que a gente tem uma alma, que essa alma precisa do pão da vida, né? Que essa alma precisa de Deus e que um dia tudo isso aqui vai passar. E aí? Onde é que a gente vai estar depois que tudo isso vai passar? Só existe uma porta, né? E a porta é Jesus. E Jesus está dizendo: se alguém entrar por mim, será salvo. Não é maravilhoso a gente saber que se a gente entrar pela porta, a gente vai ser salvo? Simples assim. A gente vai estar com Jesus depois que os nossos dias aqui terminarem. Não é maravilhoso? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? São coisas maravilhosas que Deus tem preparado para a gente. Mas muitas vezes a gente só pensa nas coisas dessa vida, né? E Jesus diz: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O que é que adianta eu querer tudo dessa vida e eu não pensar que eu tenho uma eternidade? E essa eternidade eu devo estar preparada. E eu só estou preparada se eu passar pela porta, se eu tiver uma experiência mesmo, um novo nascimento, né? Como Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. É necessário essa experiência com Jesus. E para terminar, a porta também quer nos dizer o quê? Quando a gente entra na nossa casa e fecha a porta, como é que a gente se sente? Protegido, né? A gente se sente seguro, não é? A porta também quer nos dizer segurança. A porta nos dá segurança. Imagina a gente dormir com as portas todas abertas, né? Não, a gente não se sente seguro, né? Porque a porta nos dá segurança. E quando Jesus diz que Ele é a porta, Ele é aquele que nos dá segurança também. Em Jesus nós temos segurança. Nós temos proteção. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos dele, nós não precisamos temer nada. Essa segurança é maravilhosa. Lá no outro versículo, né, a gente leu João 9, 10, 9, no outro, no João 10, Jesus diz assim, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Jesus nós temos vida abundante, sabe? Isso é muito maravilhoso, porque a gente pode passar por problemas, as circunstâncias não serem favoráveis, mas a gente tem uma vida interior abundante, uma vida de paz. A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, há delícias perpetuamente, né? A alegria espiritual que Jesus nos dá quando a gente passa pela porta. Por isso que Ele diz, né? Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A gente acha o que a gente precisa, né? Ele nos supre as necessidades, Ele nos dá aquilo que a gente precisa. E quando eu falo isso, não é só material não, Ele cuida do material também, mas é espiritual, é uma vida de plenitude, de satisfação. Todas as portas, né, que a gente vê nesse mundo, elas são ilusórias, elas não dão sentido verdadeiro, né? Mas Jesus, Ele é a porta.
Ele é a porta, que se a gente entrar por essa porta, a gente vai ter satisfação, a gente vai achar pastagem, a gente vai achar aquilo que a nossa alma necessita. É maravilhoso. É como se Jesus fosse uma porta luminosa, né? Que ele é a porta, mas ele é a luz também, né? E tivesse na porta uma plaquinha: venham, vinde, né? Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois Jesus é essa porta que está nos convidando a ir até Ele, né? E quando a gente vai até Ele, a gente passa a ter uma vida com sentido pleno, com sentido real, né? E agora eu queria cantar